Agora são 8 horas e 33 minutos em Cuiabá e nós vamos conversar a partir de agora com a fisioterapeuta Juliana Calbianco, que já está no estúdio da Bom Jesus com a gente, e vamos conversar sobre ecoterapia, alternativa de tratamento para portadores de síndrome de Down hoje. Entretanto, a ecoterapia, que é um tratamento que se usa os animais cavalos, ele pode ser usado para vários tipos de tratamento, para vários tipos de patologia, desde uma depressão até, de repente, a dificuldade de locomoção que a pessoa tenha por ser portador de algum tipo de deficiência. Mas hoje, se você tem curiosidade para saber como a ecoterapia pode trazer benefícios para um portador da síndrome de Down, você pode enviar a pergunta para a gente. Se você nunca ouviu falar, se você já testou e não deu certo, fale para a gente por que não deu certo. Se você tem curiosidade para saber se esse tipo de tratamento é oferecido pelo SUS, se é em Cuiabá, quais são os caminhos para ter acesso a esse tipo de fisioterapia, faz o seguinte, manda mensagem no Zap, que é o 999713775. A fisioterapeuta Juliana já está com a gente aqui. Eu quero agradecer demais, Juliana, a sua participação aqui, por vir nessa manhã de segunda-feira, trazer essa informação importante e que precisa ser escancarada, divulgada cada vez mais, porque técnicas benéficas têm que ser adotadas e implantadas também através da diretriz do Sistema Único de Saúde, que é um dos temas que nós vamos falar daqui a pouco. Bem-vinda e bom dia. Bom dia a todos, eu que agradeço por estar mais uma vez aqui com vocês e poder dizer um pouquinho, né, sobre essa terapia que me encanta há 18 anos e que eu empenho a minha vida profissional. Eu digo que o meu principal tripé profissional é a ecoterapia. É muito amor envolvido dentro dessa terapia e a gente sabe que para que possa ter reconhecimento precisa de cientificidade, né? Então, desde 2011, a gente vem trabalhando em pesquisa junto com a UFMT e demonstrando cada vez mais para a população os benefícios dessa terapia. Uhum. E aí vamos falar um pouquinho como que a ecoterapia pode melhorar o dia a dia de uma pessoa portadora da síndrome de Down, né, em sua fase inicial, para aqueles pais ou mães, né, que levam seus filhos ou o seu familiar pela primeira vez. Qual é a primeira transformação na vida dessas pessoas? A gente precisa entender primeiro que a síndrome de Down é uma patologia genética, né? Que ela comete um cromossomo, o par 21, e essa patologia ela pode ser diagnosticada ainda intrauterina, né? Através principalmente de um ultrassom que a gente diz para as mães, né? Que é extremamente fundamental, que ele faça ali em torno da 12ª semana gestacional, que é para poder ver então a questão da prega nucal. A partir do momento que esse Down ele vem, né, da gestação, a gente precisa entender que certas condições motoras são características, principalmente uma hipotonia, que é uma fraqueza da musculatura. Por isso que a síndrome de Down ela demanda um tempo maior para poder ganhar o desenvolvimento motor. Para a ecoterapia, nós temos uma situação que ela é muito clássica e qual os ecoterapeutas precisam tomar muito cuidado. Né? Então, para a criança com Down, a ecoterapia ela é indicada a partir do 2º ano de vida, tá? Justamente por conta da hipotonia e de uma frouxidão ligamentar que a patologia apresenta nessas crianças. Então, quando eu vou admitir uma criança Down, a primeira coisa que eu peço é um raio-x da cervical, tá? Então, por quê? Nós trabalhamos a ecoterapia através do movimento tridimensional que o cavalo proporciona a essa criança, que é o mesmo movimento que nós temos quando nós andamos. Como ela tem uma frouxidão do ligamento, que são as estruturas profundas que mantêm os ossos alinhados, então o raio-x ele é para que a gente veja se não há nenhum desvio da cervical. Que nesse momento, com o cavalo e no movimento tridimensional que o cavalo vai empenhar sobre esse praticante, ele pode fazer uma lesão que nós chamamos de lesão de chicote e pode lesar, então, a medula aí da cervical desse praticante nosso. Então, a gente fala que antes de admiti-lo, no agendamento da avaliação, nós pedimos sempre o exame de imagem dessa criança, para nos certificarmos que os alinhamentos, né, da coluna cervical eles estão corretos para que não tenha nenhuma lesão, porque nós queremos a melhora e não a piora desse praticante. Num segundo momento, então a gente acolhe essa família junto com a avaliação e nós vamos identificar qual que é a fase motora que essa criança se encontra. Para que aí, então, junto com os colegas das outras profissões que trabalham conosco num momento interdisciplinar, que é dessa avaliação, a fono, o psicólogo, o físico, consiga determinar, então, o plano de tratamento dessa criança, para que aí a gente consiga realizar a conduta.
É interessante a gente dizer também, Elaine, que a ecoterapia é uma terapia complementar, né? Então, Boa. a gente não pode achar que a ecoterapia vai resolver o problema do mundo. Ou substituir o tratamento convencional. Justamente. Então, a primeira coisa que a gente faz dentro dessa avaliação é colher qual é as terapias que essa criança ou esse adulto executa hoje em dia, para que a gente possa somar e não diminuir essas terapias já existentes. Né? Então, a gente tem que ter muito isso com clareza. Então, a gente não admite um praticante para ecoterapia mais do que 2 vezes na semana. Normalmente é 1 vez na semana, por conta já da carga de terapias que ele executa. E aí, assim, você colocou que para iniciar é importante que o bebê, a criança, a partir de 2 anos de idade. Isso. Tem um limite, por exemplo, assim, máximo, e a partir até os 50, 60 anos, ainda vale? Então, a gente diz que a ecoterapia ela é de mamanda caducando. Então, eu tenho crianças de 2 anos, mas eu tenho idosos de 83. Então, o que vai Fazendo pela primeira vez? Sim. O que vai me determinar se esse idoso pode ou se não pode, se essa criança pode ou se não pode? Vai ser a avaliação, né, multidisciplinar que é feita antes da conduta, onde a gente avalia séries de exames, no caso do idoso, né? A gente verifica a questão da osteoporose, artroses, percas de mobilidades, que são as ADMs articulares, para que a gente possa, então, traçar o nosso plano terapêutico em cima da senilidade que aquele praticante idoso nos mantém ali dentro, nos apresenta dentro da avaliação. Mas é de mamanda caducando. Inclusive, o meu mestrado foi com idosos, né? Eu tive idosos a partir de 60 anos até 84 anos. Foi uma clientela extremamente de idosos. E dentro dessa pesquisa nossa, da minha pesquisa de mestrado, eu avaliei somente o movimento tridimensional do cavalo. Então, dentro da intervenção com esses idosos, nós não colocamos nenhum programa de atividade, ou seja, nenhum programa de exercício sobre o cavalo. O que esse idoso fazia? Ele montava a cavalo e ele ia conversando com os demais e um auxiliar ia puxando esse cavalo. Então, literalmente, a gente avaliou somente o movimento tridimensional nos benefícios do idoso. E aí a gente teve uma resposta muito interessante, né? A gente vai estar publicando, mas o que a gente conseguiu perceber? Que a postura senil do idoso, ela começou a ter uma inversão. Né? Então, a gente tem a postura senil, ele acaba trazendo o tronco desse idoso um pouco mais para frente, ele alarga as bases da perna para poder aumentar o equilíbrio e ele encurta o tamanho do passo. E com um período que foi muito curto de intervenção, foram só 16 sessões, a gente conseguiu observar dentro de um aparelho que é um padrão ouro para avaliação de equilíbrio, que é a estabilometria, que esse idoso ele começou a fazer a inversão dessa postura de tronco. Então, ele começou a posteriorizar o tronco dele, o movimento de tronco, em vez de anteriorizar, que é a posição da senilidade, né, do idoso. E isso melhora a vida desse idoso em que sentido? Então, dentro dessa pesquisa, nós avaliamos 11 parâmetros. Dentro desses 11 parâmetros foi a qualidade de vida do idoso, através de um questionário validado. E a gente teve um resultado muito positivo, dentro da questão emocional, dentro da questão da funcionalidade. Então, dentro da estatística ao qual a gente joga todos esses dados, nós tivemos um P maior do que 0,05, que é o que representa a significância dentro da pesquisa. Tendo esses resultados e sem contar o depoimento dos pais, né? Que deve ter vários que chegam a você e falam, Ju, aconteceu isso, meu filho ou meu irmão não fazia isso e agora consegue fazer com facilidade. São inúmeros, né? Inúmeros casos. A gente tem um caso do Undal, Elaine, que é a fala hoje, que é muito interessante, que ele participa do nosso programa de hipoinsuficiência. Ele já veio para nós com 7 anos e ele tinha pavor de animais. Então, você imagina, quando ele chegou a primeira vez e ele olhou o cavalo, ele gritava, ele tremia, ele fazia ânsia de vômito, ele vomitava de medo. Ele foi admitido, se eu não estiver enganado, em outubro do ano passado. E aí, esse ano eu fui acompanhar, que a Físio me chamou, que é a colega nossa, para poder ver a evolução da criança. E hoje a criança ela chega correndo e monta o cavalo. Então, assim, hoje a gente está tendo a preocupação da Físio é conter ele no momento que ele chega no rancho, porque hoje ele quer chegar e montar. Algo que a Físio antes tinha que buscá-lo ao colo da mãe e tinha que fazer todo um trabalho de chão. Então, essa criança montou a primeira vez? Não. A ecoterapia é só montar? Não. Então, a gente tem algo que a gente chama de ecoterapia no chão, que é, então, desmistificar o medo daquela grandiosidade do animal e mostrar para ele que ele precisa vincular, que tudo que ele faz, o cavalo também faz.
Então, o que é uma ecoterapia de chão? É levar o praticante junto com o cavalo para a casa dele, que é a baia, observar qual que é a cama, onde ele dorme, O que come, né? que ele come, como a gente dá o banho nele. Então, nós levamos o praticante para o chuveiro do animal, o praticante ele dá o banho, ele escova o animal e acaba gerando vínculo, porque se eu cuido daquele animal, eu posso subir nele. Então, esse praticante nosso, ele demandou em torno de 1 mês e meio, 2 meses, para conseguir subir ao cavalo. O que vence outra barreira de quem do DAO, que é demonstrar afeto ali entre as pessoas ou com quem ele convive. Ele tem essa dificuldade de expressar isso. E com esse animal, você acabou de falar, cria-se um vínculo. Um vínculo. É um afeto. Justamente. A vinculação é o gerar um afeto, é gerar algo que demonstre o respeito, né, entre o animal e o indivíduo que está fazendo aquela terapia. E o vínculo ele precisa ser criado, porque se eu não tenho vinculação, eu não tenho eficácia de tratamento. Então não adianta pegar a criança e montar ela à força, que eu vou ter um prejuízo muito grande. Eu preciso, então, aprender a respeitar o limite daquele meu indivíduo que me procura. Agora me diga uma coisa, isso já tem algum tempo que você conduz esse programa, nós podemos dizer assim. Eu te conheci o seu trabalho, na verdade, não é que eu estou querendo colocar a sua idade, mas assim, foi em 2016, 2015, a primeira vez que eu ouvi falar da ecoterapia com a Juliana Calbianco. Foi a primeira vez que eu vi ali. E nesses anos todos tem um desafio, uma barreira, que é implantar esse tipo de tratamento através do Sistema Único de Saúde. Por que isso é tão difícil, hein, Juliana? Então, a gente também não consegue entender, né? Porque a gente teve em 2019 uma lei que ela foi sancionada, né? Onde ela regulariza a ecoterapia. Ela define como terapia, né? Como rol, para a gente poder estar incluindo ele dentro da ANS. Porém, a gente tem credenciamentos de secretarias que não é da saúde. E a gente não consegue compreender. Então, por exemplo, dentro do município de Cuiabá, nós temos 2 secretarias que abrem licitação, que é a Secretaria de Educação e a Secretaria de Assistência. Infelizmente, a licitação são com alguns requisitos que não consegue atuar e descentralizar esse serviço para os demais ranchos. Então, sempre é um rancho que fica sobre a frente dessa prestação de serviço. No Estado, a gente já tem um credenciamento pela SEDUC, que é a Secretaria de Educação. Mas veja que são as secretarias de Assistência e Educação que se tomam à frente da ecoterapia. E a Secretaria de Saúde, nem do município, nem do Estado, a gente não tem nenhuma desses credenciamentos. O que eu vi no final do ano passado foi um colega que é fisioterapeuta e que era diretor, hoje ele está dentro da secretaria, mas era diretor do CRIDAC, eu vi ele tentando fazer um termo de coparticipação com a Polícia Militar, que é do Estado. E hoje a Polícia Militar, dentro da cavalaria, ela tem um centro de ecoterapia que executa a assistência. Então, eu achei muito legal quando eu vi essa iniciativa do CRIDAC, né, em procurar a PM, que é um parceiro do Estado, para tentar fechar e, pelo menos, direcionar essas crianças do CRIDAC. Mas veja que é um instituto que está tentando, né, é uma parte do governo, né, um centro de reabilitação que faz parte do governo do Estado, que está tentando isso para os seus usuários. Através de um outro setor que é da Polícia Militar e não da Secretaria de Saúde. Justamente. Então, assim, a Secretaria de Saúde já está tentando fazer essa parceria com a Secretaria de Segurança. Porém, a gente deveria ter isso partido dentro da Secretaria de Saúde. Do Estado e do município, né, Ju? Justamente, porque se a gente pegar a legislação do SUS, que é a Lei 8.080 e 8.142, ela existe diretrizes, que é descentralizar o serviço, né? Conseguir dar o acesso a essa comunidade. O que é acesso? É eu ter um centro de ecoterapia no centro da cidade? Não. O acesso é a descentralização. Eu ter um centro credenciado na região norte, outro na região sul, ou seja, que eu facilite o deslocamento. Imagine você, Elaine, com um filho que tem uma limitação, pode ser um TEA, pode ser uma limitação motora, né, e tenha que pegar um ônibus lá do Pascoal Ramos e vir para o centro da cidade. Todo esse transtorno para que você consiga carregar o seu filho, né? A gente sabe que o transporte público ele já não tem essa acessibilidade para as mães. Então, quando a gente se coloca na pele daquela mãezinha que luta pelo tratamento do filho, a gente consegue entender que a centralização do serviço é a pior coisa que nós podemos ter. Dificulta a vida da pessoa. Porque você dificulta e você dificulta o acesso de uma terapia que poderia ajudar aquele indivíduo a um futuro ter uma independência. Dentro das limitações dele. A gente não tem a perspectiva de acabar com a patologia, porque isso é uma ideologia que não existe.
né, uma utopia, mas nós, dentro da saúde, nós temos a obrigação de tentar dar a independência mediante a alimentação desse indivíduo. E garantir a inclusão dele no ambiente escolar, no ambiente de trabalho, Com na sociedade, certeza. perante a política, que é o que a gente vê muito pouco. Justamente, que é a realidade que não tem, né? Não. Não tem. Então, assim, infelizmente é uma que a gente fala, uma clientela que ela não consegue ser subsidiada e que luta constantemente. Você vê agora aí a briga das mães, dos autistas, né? Pela questão dos CADs dentro da escola. Então, eu tenho uma técnica para o autista, que é um ABA, que é no mínimo 12 horas semanais. E eu tenho pais que têm condições de ter um terapeuta assistencial para poder dar a continuação desse ABA dentro da escola. Mas eu tenho um grande problema que o município não deixa esse terapeuta assistencial entrar. Então, eu acho que o dever público, ele deveria dar mais as mãos para a sociedade. E ele não oferece também um profissional na área. Porque o CAD, ele não é um terapeuta, né? O CAD é uma pessoa que, normalmente, ela tem malemar um nível fundamental, onde ela é um cuidador da criança. Ela ali, ela tá para alimentar, para fazer os cuidados de higiene, para auxiliar dentro daquele processo ali, da inserção ali, da alfabetização, mas ela não é um terapeuta assistencial. Ela não tem um método da ABA, né, ao qual que faz todo o tratamento comportamental com a esteia. Então, isso é de extrema relevância, mas a gente não tem um olhar público. Eu digo que, às vezes, os políticos, eles deveriam ter um ser tão especial dentro da vida deles que eles iam conseguir entender a luta diária dessas mães. É o que você falando aí, eu estou lembrando aqui de tanta gente que acompanha o jornal e que fala, eu te ouvi, Elaine, eu ouço todos os dias, sempre que posso. Então eu vou estender de uma forma bem carinhosa para os nossos representantes, tanto da Assembleia, na Assembleia Legislativa como na Câmara de Vereadores, tanto Cuiabá como Várzea Grande, que olhe para a ecoterapia de uma forma diferenciada. Se tem recurso disponível, e o que nós percebemos é que só falta incentivo por parte do poder público de buscar esses recursos a partir da secretaria específica, por que não fazer isso? E ampliar essa forma de tratamento para mais pessoas. Eu falei em síndrome de Down, mas a Juliana, a fisioterapeuta, colocou aqui as pessoas que são autistas. E que crescem muito. Então, assim, só quem tem uma pessoa com essas patologias sabe o quanto é difícil. Primeiro tratamento, diagnóstico, depois tratamento e continuidade como ser cidadão dentro da sociedade. Para nós, digamos assim, que eu posso dizer normal, mas não somos bem normais, porque a saúde mental conta também e conta muito, né? Tem o estresse, tem a bipolar e por aí vai. Para nós já é difícil. Imagine para um Down, imagine para um autista. E nós sabemos que o autismo ele tem os seus níveis. Então, tem aqueles que têm condições, sim, de estar inserido na sociedade de forma direta, mas requer atendimento específico. E isso também é garantido na Constituição Federal. E vê brigando muito pouco por isso. Elaine, eu vou aproveitar a tua fala e fazer até uma colocação. Pois diga. Porque dentro da Universidade Federal, a coordenadora do centro... Foi lá que eu te conheci. Sim, que é a Lisiane, né? Então, a Lisiane, incansavelmente, ela procura secretarias, porque a gente tem um grande problema dentro do Centro de Ecoterapia da UFMT. Ele é um laboratório. Então, hoje ele funciona mediante o calendário escolar dos alunos. Mas é necessário funcionar só no calendário escolar? Não. O grande problema é que a Lisiane ela não consegue a parceria para que essas secretarias liberem os profissionais de saúde para atuarem lá dentro. Olha que maravilha se eu tivesse um físio da Secretaria de Saúde, um psicólogo da Secretaria de Saúde disponível para o Centro de Ecoterapia da UFMT. Né? Eu teria atendimento à comunidade do SUS. Resolveria o problema? Jamais, porque seria um único ponto. Porém, eu já teria um braço, né? Um avanço, né, Juliana? Um avanço dentro da Secretaria de Saúde em parceria com a UFMT. E olha que a Lisiane clama isso há muito tempo. Eu vejo a Lisiane correr atrás de tentar parcerias com secretarias para que cedam os profissionais. Ela não pede recurso, ela só pede para que ceda o profissional para o atendimento. Desde 2019, que foi quando nós inauguramos o centro. E até hoje ela não conseguiu essa parceria. Né? Então, assim, veja que o local está pronto, o cavalo está pronto, a estrutura está pronta. O que eu preciso para que as coisas fluam? Do profissional, porque a UFMT não tem condições de contratar um profissional para executar os atendimentos. Veja que eu, da fisioterapia, eu trabalho de forma voluntária, desde 2011. E você colocando tudo isso aí, que não é fornecido profissional e tem demanda, as pessoas procuram. Não, se você pegar a lista de espera da UFMT é gigante, a Lisiane não consegue atender nem 10%, porque lá é 100% filantrópico. Então, toda essa demanda reprimida, que a gente não consegue assistir
né, pela questão dos credenciamentos de poder público ou pelas empresas que fazem participação enquanto responsabilidades, né, sociais, a UFMT ela não consegue. Então, se ela não tem o profissional, ela não tem a terapia. Então, chega nas férias, ela para. Né? Retorna o calendário, a gente retreina os alunos, esses alunos começam a executar os atendimentos. Só que a gente tem uma situação que não existe fisioterapia dentro da UFMT. Então, a gente trabalha de forma voluntária para que esses praticantes da UFMT não tenham a perca do olhar, né, do fisioterapeuta ali dentro. Então, quando eu tenho uma criança que é muito comprometida motoramente, então eu vou até o centro, avalio e vejo a condição. Se ela pode, se ela não pode ser atendida. Mas uma outra entrevista com você, Ju, você falou assim que mesmo que aquela criança ou aquele adulto que não tem movimento algum nos membros inferiores e superiores, mesmo assim é possível ver a possibilidade desse paciente ter tratamento pela ecoterapia. Sim, a gente fala que a montaria esperada para esse praticante é uma montaria clássica, que é como nós vemos as pessoas montadas ao cavalo. Porém, a gente tem materiais de encilhamentos que nos proporcionam não só a montaria clássica. Então, eu tenho uma manta que eu posso deitar, que a gente fala trabalhar em decúbitos, eu posso deitar ela de costa, eu posso deitar ela de barriga para baixo, e eu posso estar trabalhando junto com o movimento do cavalo para poder estar liberando, é claro que se ela não tiver nenhum bloqueio articular, um bloqueio que já é, a gente fala deformidades. Casos de deformidade são cirúrgicos, mas quando eu não tenho a deformidade, quando eu tenho, por exemplo, um bloqueio por um espasmo, né, ou por uma espacidade neurológica, eu consigo reajustar através da terapia, tentando reajustar esses sinais ao qual eu tenho um relaxamento desse tono. Então, se eu tenho uma criança que ela tem um padrão de flexão, que é aqueles braços enrijecidos, né? enrijecidinhos, se eu não tenho deformidades articulares, eu consigo, com o movimento do cavalo, ir relaxando esse tônus muscular, que ele tem uma espacidade ali, e podendo movimentar e ganhando essa amplitude de movimento desse praticante. É lindo, viu? Olha, você falando aqui, tem um ouvinte que mandou pra gente aqui, Associação Nativo, e que ela diz assim, os alunos da Rede Municipal de Várzea Grande são atendidos na Associação Nativo. Bom dia. Você conhece, Jô? Conheço, a Cirlei e o Paulo, são pessoas queridíssimas. E assim, o que fez hoje ter a Nativas, né? Foi começar a ver a dificuldade, que eles têm um filho que tem uma limitação motora, inteligentíssimo rapaz, e a mãe, mediante todas as dificuldades que ela passou, a mãe e o pai, né, com a criança, eles viram a necessidade de fazer alguma coisa pela comunidade. Quer dizer, a dor deles transformou em um projeto para ajudar outros. Justamente, que hoje eles ajudam toda ali, uma grande parte dessas crianças e desses adultos dentro de Várzea Grande. Inclusive, deixo meu abraço aí para o Paulo e para a Cirlei, que eu tenho um extremo carinho e admiração por eles. Gente, acabou. 8 horas e 56 minutos. Infelizmente, acabou. Eu tenho que ir embora. Eu quero agradecer a sua participação e por essa fala importante para a gente provocar cada vez mais e deixar claro que tem sim como melhorar a prestação de serviço para o cidadão como um todo, com suas deficiências ou não. Justamente, eu que quero agradecer, assim, é um prazer estar com você, uma mulher que representa a mulher brasileira na luta, né, de trazer coisas relevantes para a sociedade. É verdade. Porque eu gostaria de deixar muito claro que o seu programa ele é assistido por quase todos os professores da UFMT. Eu sei. Então, quando eu saio daqui, o que eu recebo de mensagens, Ju, você estava no programa da Elaine, então a gente vê a importância que é o seu programa e você enquanto profissional para a sociedade cuiabana. Então, assim, eu que agradeço, para mim é um extremo prazer estar aqui junto com você e toda vez que precisar, eu estou sempre à disposição, podem contar comigo. Ainda mais com falar certeza. sobre ecoterapia, que é a minha paixão. Mas eu gostaria de agradecer você, grande mulher, viu? Continue assim, com essa excelência de profissional. Não é fácil, mas a gente segue, né? E quando fala que os professores da UFMT, o pessoal todo está me ouvindo, me dá um frio no espinhaço, gente, porque tem os pesquisadores ali, tem os doutores de comunicação, me dá um frio no espinhaço. Eu saio daqui, a minha orientadora é a primeira que manda mensagem, a minha orientadora de mestrado, você está... Eu falei, você ouve ela? Ouço todos os dias, ela é maravilhosa. Então, um abraço para todos. O reconhecimento aí da galera da UFMT que trabalha sobre a cientificidade e acredita muito no seu trabalho. E é uma instituição que eu defendo muito. Defendi no período da pandemia e defendo agora também que nós precisamos investir em mais pesquisa científica que melhora a qualidade de vida do cidadão
em todas as áreas, segurança pública, saúde, em todas as áreas que se imaginar. Se não tem pesquisa científica, não tem projeto duradouro com plano de governo contínuo. Não é projeto de governo, plano de governo. Você entende o que eu estou falando, Sim, né? claro. Eu tenho que ir embora. Beijo no coração. Um beijo, muito obrigada por tudo. Gente, eu fico por aqui, encerro por aqui nessa segundona, mas eu volto na terça, tá? Amanhã estarei aqui a partir das 8 horas, das 8 às 9, trazendo muita informação para você. Fiquem com Deus, fiquem na sintonia, porque tem tanta coisa boa na FM 92.7 preparado com muito carinho para você. Um forte abraço e até amanhã. Você ouviu o Jornal Bom Jesus Notícias. Conhecendo a nossa igreja, com Padre Deusdedit Monge. Prezados ouvintes.